Ali eu tenho ferro de solda, multímetro, voltímetro e muito mais. Então, tá na hora de fazer o teste oficial. Vamos lá. E aí galera, beleza? Mais um unboxinho aqui. Essa ferramenta aqui, nem todo mundo sabe o que é, a gente também não sabia o que é, mas enfim, a ferramenta chegou. E que ferramenta é essa? Primeiro vamos dar uma olhada no que vem na caixa e enquanto eu estiver tirando as coisas da caixa eu vou mostrando para vocês o que tem e o que é. E depois a gente vai lá na bancada mostrar ela trabalhando na vida real. Essa aqui é uma Curve Waveform Table da TBK. É um displayzinho de 7 polegadas e essa ferramenta aqui promete, porque dentro da própria tela, que é essa tela, ó, quando você abre a caixa, o que você vai ver é isso aqui. Olha que top. Telinha de 7 polegadas, ela vem com essas portas USB e pessoal, já vou dar uma dica, perigosíssimo isso aqui, tá? Só uma porta USB é ajustável, as outras ela vai entregar a tensão que vier da fonte. Vou mostrar para vocês na vida real. Quer queimar um aparelho de um cliente ou quer queimar algum dispositivo, é só usar essas três aqui, ó, ou essas duas aqui. Problema grande na vida de vocês. Mas enfim, vamos tirando os itens aqui da caixa. O que ela mostra aqui pra gente, ó. Aqui ela vem com um buraquinho, que é o suporte onde você vai colocar o pedestalzinho para ela ficar virada para você. Aqui atrás ela também vem com duas entradas, ó. Então aqui ela vem com uma positiva e uma negativa. E o que é isso aqui? Vocês já viram aquela ferramenta que eu utilizo da Kianli, que é um voltímetro analógico e digital? Então, a gente pega a nossa fonte, coloca na nossa fonte, por exemplo, 4 volts, e aí a gente liga a nossa fonte na ferramentazinha da Kianli, e lá na frente da ferramenta da Kianli a gente vai ter uma saída com a tensão da fonte. Aqui é a mesma coisa. Você pega a sua fonte, coloca 4 volts, coloca o positivo e o negativo aqui, e uma vez você fazendo isso, o que vai sair aqui nessas duas portas frontais é exatamente o que está na sua fonte. Se você regular 4, aqui sai 4. Se você regular 10, aqui sai 10. A questão é, essas 3 portas USB-A aqui e essas 2 portas USB-C aqui também vão entregar o que você colocou na sua fonte. Então, se você colocou na sua fonte 10 volts, tudo que você espetar na porta USB-A ou USB-C, pelo menos nessas duas aqui que estão encostadas a essas 3, vai sair também. Então, já sabe, né? Conectou 10 volts lá, vai sair 10 volts aqui. Essa ferramenta aqui, ela tem uma função de multímetro, então você consegue ver escala de tensão, escala de diodo e continuidade. E aqui, nesse joystickzinho, nesse botãozinho, aliás, não é um joystick, é um botão que clica e que gira, você tem a opção de ferro de solda, porque aqui atrás, ó, como vocês podem ver, a gente vai ter um encaixe, que é da manoplazinha do nosso ferro de solda, e aqui a gente vai ter a entrada para uma fonte, tipo fonte de notebook, que vai entregar aqui entre 12 a 19 volts, mas o indicado nele é 12 e com 5 amperes. Então, conectou a fonte aqui, conectou o handler aqui, você vai ter um ferro de solda. O que você conectar aqui nessa porta USB-C, ela vai servir para alimentar o display. Então, se você estiver utilizando a fonte de 12 volts, já é o suficiente, o display já vai ligar sozinho. Porém, se você estiver alimentando a sua fonte externa aqui, o display não acende. Para o display acender, você vai precisar conectar um cabo USB-C aqui. Outra informação, do outro lado a gente tem aqui um outro cabo USB-C e mais 2 saídas, tá? Esse cabo USB-C, quando você pluga aqui, o que você plugar aqui vai sair nessa primeira porta USB-C. Então sim, se eu plugo aqui um USB-C nessa lateral conectado à fonte de um MacBook, por exemplo, tudo que eu conectar nessa saída frontal, nessa primeira porta, vai ser monitorado. Ele tem um display aqui que é como se fosse um voltímetro. Então essa tela é toda subdividida. Um canto ela mostra o que está saindo nessa primeira porta, num canto ela mostra o que está saindo em todas essas que eu falei para vocês, relacionada à fonte. Em outro canto da tela ela mostra as opções do ferro de solda. Então é uma ferramenta bem completa, bem complexa, tá? Ele também tem função de gerador de funções, ele também tem várias funções, mas é tanta função que vai terminar deixando muito difícil de explicar a ferramenta. Já vou dizer um negócio para vocês. Isso vocês não vão achar em todo lugar, não vai ter manual de usuário, é super complexo de usar, mas eu vou fazer esse vídeo primeiro de unboxing mostrando o que vem na caixa e depois eu vou fazer um vídeo na minha bancada mostrando ela funcionando na real. Ela, por ser ferro de solda e por ser multímetro, já vai te dar muito recurso, tá? E o que aparece no display aqui é sensacional. Mas e o que vem na caixa mais, Eric? Vamos lá, vamos continuar. Eu já apresentei a ferramenta quase toda, nem tirei as coisas da caixa. Como eu disse para vocês, ela tem a função multímetro, então vem com as ponteiras do multímetro. Vem aqui uma ponta de um ferro de solda, essa daqui é uma ponta faca, tá? Como eu disse para vocês, ele é ponta de solda também.
vem a esponjinha para limpar o bico. Vem aqui, que bonitinho, o suporte do ferro de solda. Olha que bonitinho. Suportezinho do ferro de solda aqui, ó. Pequenininho, olha. Parece um bebezinho. Mas vou dizer um negócio pra vocês, viu, pessoal? A gente ministrou um curso de iPhone recentemente, acabou agora sábado, e eu tava utilizando um ferro de solda desse aqui pra gente fazer praticamente todos os trabalhos. Então, me surpreendeu positivamente e vai surpreender vocês também. Gostei bastante. Aqui a gente tem a manopla do ferro, tá? Então tem bastante coisa nessa caixa. Olha a manoplazinha que bonitinha. Então aqui, ó, praticamente uma JBC C210. Tá aqui, deixa eu ver. E não vem mais nada na caixa. Então, resumindo, a caixa agora acabou. E o que vem nela, tem um cabinho aqui, que eu não sei se é dela, mas enfim, vai ficar para cá. Então, pessoal, como vocês viram, né? É uma ferramenta super versátil, como vocês podem ver aqui, ó. É plugar, ó, pluguei, enrosquei, já tem aqui o suportezinho do handlerzinho, aqui bonitinho. Bonitinho de verdade, então você vai ter aqui várias ferramentas em uma só. Você primeiro vai ter um ferro de solda muito bacana, e eu vou mostrar para vocês na prática ele funcionando, como ele é bom. Vocês vão ter a opção de um display para você poder monitorar o que está acontecendo na saída da sua fonte, olhando aqui. Você vai ter a opção também de um multímetro, onde você pode fazer teste de tensão, escala de diodo e continuidade. Você também vai ter um voltímetro USB-C. Se você plugar aqui um cabo USB-C, você vai ter uma tela especial só mostrando o protocolo CC1, protocolo CC2, protocolo de Power Delivery. Você vai conseguir verificar a transição, por exemplo, o Mac chaveando de 5 para 20 volts. Você vai monitorar tudo nesse display e ele tem muita informação aparecendo aqui. Então é uma ferramenta assim interessante, é uma ferramenta assim nova. Poucas pessoas têm contato com ela, pelo menos eu não vi ninguém no Brasil utilizando essa ferramenta ou falando sobre ela. Então por isso que a gente está apresentando ela para vocês. E agora vamos dar uma olhada lá na bancada, ela funcionando de verdade. Deixa eu começar a gravar aqui, que aí eu faço um negócio melhor. 3, 2, 1 e... Tá aí, pessoal, estamos com ele aqui na bancada e também estou com uma placa para a gente poder fazer alguns testes. Ó. A placa está aqui na minha bancada e eu vou utilizar o multímetro da ferramenta para a gente poder fazer um testezinho aqui de continuidade, de condução reversa. Vamos utilizar também a saída da minha fonte ali para a gente fazer testes de tensão, saída de tensão. O cabinho que eu falei para vocês que a gente utiliza no voltímetro é como se fosse essa ferramenta aqui, tá? Tá vendo que tem 3,59? É o que a gente tem na saída da fonte. Então, uma das funções dessa ferramenta é poder proporcionar essa visualização para vocês. A gente liga aquele cabinho vermelho e preto aqui atrás e vai estar saindo por aqui para a gente saber exatamente quais são as saídas. Como eu falei para vocês, o que você colocar lá vai sair tanto nessas duas, como nessas 3 USB-A, como nessas duas USB-C. Super perigoso, então tomem cuidado, tá? O que eu vou focar aqui para vocês? Função ferro de solda, que muita gente fica na dúvida. Um ferro de solda ligado em 12 volts, consegue ter potência suficiente? Vocês vão ver na prática, a gente vai fazer a remoção de um componente da placa de um Mac, que dissipa muito calor. Ligação dos 12 volts aqui, ó, diretamente na tomada, e aqui é a ligação do nosso ferrinho de solda. Olha como fica bonito esteticamente na bancada. Tá aqui minha bancada. Ali eu tenho ferro de solda, multímetro, voltímetro e muito mais. Então, tá na hora de fazer o teste oficial. Vamos lá. O que eu tenho aqui nessa porta lateral, pessoal? Na porta lateral do lado esquerdo, a gente vai ter a entrada do nosso multímetro. A gente vai utilizar as pontinhas do multímetro e elas vão estar conectadas a esse lado. Aqui vocês podem ver que tem o nome Open. Quando tem o nome Open, a gente vai conseguir fazer teste de continuidade e teste de diodo. Se eu clico nesse primeiro botão, ele muda para uma referência com números vermelhos. Isso aqui é um teste de tensão. Como eu mostrei para vocês na saída da minha fonte, eu tinha 3,59 lá naquela minha fontezinha vermelha da Kiano. Então, vou conectar aqui e a gente vai ter que ver lá 3,60. Olha lá. E como vocês podem ver, ó, ele vai estabilizar aqui, ó, como se fosse uma telazinha de um osciloscópio. Enquanto tem tensão passando, ele está registrando. Não tem tensão, ele vai cair. Tem tensão, ele começa a registrar. Olha que bacana. Muito legal, né? Essa é a função de voltímetro, para você poder verificar voltagem. Mas se você abrir o canal para continuidade, quando você encosta uma pontinha na outra, ó. E tem uma coisa muito bacana, preste atenção nesse bip. Se eu estou fazendo um teste de continuidade, quando eu tiver um curto, ele vai bipar assim. Mas e quando eu estiver fazendo um teste de condução reversa? Eu tenho que mudar alguma coisa além da posição das ponteiras? Agora a gente vai olhar aqui na câmera, ó, eu tenho um capacitor, tenho uma bobina.
eu tô com uma ponta positiva no GND, que é o que a gente usa na condução reversa, e vou pegar a ponta preta e colocar na bobina. Escutem esse bip. E se for no terra? Ó, de um lado do capacitor, valor de condução reversa e um bip específico. Quando é um curto, são bips distintos. Muito bacana, né? Essa ferramenta é muito interessante. E agora vamos fazer o teste do ferro de solda, porque muita gente quer saber esse ferro de solda, afinal de contas, presta ou não presta? Vou tirar esse capacitor aqui da placa do Mac. A placa do Mac dissipa bastante, tá? Mas a gente vai tentar fazer. Aqui, ó, a gente pode deixar em close, ferro de solda fechado, close fechado, aperta, ele vai ficar em stand-by esperando o ferro ativar. Vou colocar uma temperatura aqui de 420, não vou colocar tanto, ó, 420, e a gente vai vir agora, ó, vou tirar ele, olha a velocidade para chegar na temperatura. Já chegou. E agora vamos fazer aqui a remoção do capacitor, sem adicionar nada, só o ferro e o capacitor. Vamos lá. Já foi. Rápido demais, né? E aí? Uma placa de um MacBook, você conseguir extrair um componente nessa velocidade, ponta desse ferro é equivalente a uma C210. Então, você pode utilizar aí as pontas que você já utiliza no seu Sugon ou em qualquer outro ferro que você tenha. É uma ferramenta sensacional e posso dizer para vocês que é uma indicação que eu faria de olhos fechados. Depois que você aprende a usar, ela é incrível. Como eu disse para vocês, tem a função do voltímetro, tem a função do ferro de solda, tem a função do multímetro e tudo numa peça única e com um display muito bonito. Possivelmente em breve eles vão fazer com que a porta USB-C do lado de cá se comunique com o computador e o display que você está vendo aqui seja apresentado também em um software da TBK, mas até o momento eu não encontrei esse software, tá? Valor dessa ferramenta, pelo menos na Doutor Repair, a gente está comercializando ela já com ferro de solda por R$ 1.300 no Pix, ou se você quiser, você pode parcelar em até 18 vezes lá no nosso link do Mercado Livre. Gostou da ferramenta? Ficou interessado? Manda um oi pra gente, links na descrição e nos vemos no próximo review. Com certeza absoluta, essa ferramenta faria muita diferença na sua bancada.